Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21, diz assim a santa e bendita palavra do nosso Deus. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santíssimo Deus, eis as tuas ovelhas, o teu povo, diante do Senhor. Todos nós reunidos como pecadores que somos, indignos de estarmos diante do Senhor, indignos da tua atenção, de ouvirmos a tua palavra, indignos do teu amor manifestado por nós na cruz do Calvário. Senhor Deus, que os nossos olhos sejam iluminados, que o nosso coração seja, ó Deus, governado por Ti, para que o Senhor, ó Deus, contenha os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo aquilo que venha nos desviar da atenção devida à Tua Sagrada Escritura. Ajuda-nos, ó Deus, nesta hora, a ouvir a Tua voz, a ouvir o Senhor, porque é para isso que estamos aqui. Nos reunimos diante de Ti, com sede, com fome da Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, o alimento que desce dos céus para alimentar a nossa alma. Nós queremos que o Senhor venha nos alimentar através dos pastos verdejantes que estão na Tua Sagrada Escritura. Nós te rogamos que o Senhor venha nos conformar à imagem e semelhança do Teu Filho, o Teu Filho perfeito, o Teu Filho santo, o Teu Filho que se entregou por amor por nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreender esse amor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver esse amor na nossa igreja. Ajuda-nos nesta noite a meditarmos na profundidade, na grandeza, na largura do Teu amor que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Nós te rogamos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós falaremos sobre amor. Mas o que é o amor? O que é amar? O que significa ser amado? Uma criança ou um adolescente diriam que ser amado é encontrar alguém que faça o que você quer. Não é assim que eles agem? Talvez o seu filho já deva ter olhado para você e dito: o senhor não me ama, a senhora não me ama, você não me ama porque não faz o que eu quero. Esse é o conceito de amor, um amor infantil. Se você buscar a resposta para essas perguntas nas novelas ou nos filmes de romance, você verá que amar é seguir o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos. É seguir para amar aquela pessoa que mexe com suas emoções. Aquela pessoa que, quando ela chega, faz com que borboletas batam asas na sua barriga. Os romances ensinam que amar é isso, é ser conduzido pelas emoções, pelas paixões ao objeto do seu amor. Enquanto ser amado
É encontrar a pessoa que faça qualquer coisa por você. É encontrar a pessoa disposta a se aventurar por você, a fazer loucuras por você, mesmo que essas loucuras tragam as piores desgraças. Os filmes e novelas ensinam que deve-se seguir um amor que destrói as famílias, onde o marido abandona a esposa, onde a esposa abandona o marido, onde filhos ficam com suas famílias desestruturadas. É esse conceito de amor que muitos ensinam. Seguir as suas paixões, seguir o seu coração. Todas essas respostas, meus irmãos, apontam para um amor egoísta, um amor autocentrado, um amor que revela apenas o egoísmo humano, um amor que traz um conceito centrado nos próprios desejos, nos próprios prazeres, nas próprias paixões, nas próprias emoções. Não é desse tipo de amor que nós falaremos hoje. Nós não falaremos do amor infantil, nem do amor egoísta. Nós falaremos do amor que se entrega, do amor que se doa, do amor que se dá pelo outro. Nós falaremos do amor de Deus, do amor divino. Um amor que pensa mais no outro do que em si mesmo. Um amor que está disposto a morrer pelo outro. Não a morrer pelas suas próprias paixões, mas a morrer pelo outro. O texto que acabamos de ler, meus irmãos, é a segunda oração do apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Se você tiver uma boa memória, você lembrará que Paulo já fez uma oração nessa carta. E essa oração está em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. O foco dessa primeira oração é o poder de Deus. Paulo orou para que a igreja conhecesse o poder de Deus, do Deus que a salvou, do Deus que a transformou, do Deus que a resgatou. E agora, nessa segunda oração, Paulo foca a sua súplica no amor de Deus. Ele foca a sua oração em pedir a Deus que a igreja conheça o amor de Deus. Como os versículos 17 e 19 nos mostram, e como nós veremos em mais detalhe logo adiante, Paulo pede que a igreja conheça e viva o amor de Deus. Esse texto, meus irmãos, vem responder a um anseio que está presente em muitas igrejas. Como viver o amor de Deus numa igreja? Como ter uma igreja amorosa? Uma igreja onde pessoas são amadas e amam. Onde pessoas aprendem a amar e também são cuidadas e amadas. Esse texto nos fala 3 coisas sobre isso. 3 coisas de que precisamos para vivermos o amor de Deus na igreja. A primeira coisa, orar para ter esse amor. Versículos 14 e 15. A segunda coisa, lutar para ter esse amor. Versículos 16 até o versículo 19. E a terceira coisa, acreditar que esse amor é possível. Acreditar que esse amor é possível, do versículo 20 até o versículo 21. Perceba então, irmãos, o início do nosso texto. Paulo começa o versículo 14 dizendo: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo começa orando, se ajoelhando. E a pergunta é, que razão é essa que leva Paulo a se ajoelhar e orar? Que razão é essa da qual ele começa falando, por essa razão eu me ajoelho e oro ao Pai? A razão, meus irmãos, é tudo aquilo que ele falou nos capítulos 2 e 3 de Efésios. Em especial, no início do capítulo 2 e no final, e no início do capítulo 3, melhor dizendo. Paulo falou sobre a igreja, sobre o plano de salvação de Deus. Paulo já falou como Deus derramou sua graça sobre o seu povo, salvou aqueles que estavam perdidos e mortos nos seus pecados. E Paulo então falou sobre o mistério de Deus, a ação de Deus de transformar gentios e judeus, de salvar gentios e judeus em um único povo. Povos que, como vimos, eram inimigos. Gentios e judeus não se davam bem,
mas Deus age para formar a sua igreja, unindo povos que eram inimigos, unindo povos que tinham uma inimizade entre si. Em resumo, meus irmãos, Paulo ora aqui, depois de contemplar a obra de Deus para formar a sua igreja. Ele falou como Deus agiu no mundo para então formar uma igreja composta de judeus e gentios. E agora ele ora, ele se curva. E a quem ele ora? Ele ora ao Pai. O Pai de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. A ideia do versículo 15 é que Deus é o Pai da sua igreja. Aquele que adotou os seus filhos, aquele que escolheu os homens que seriam adotados em Cristo e seriam seus filhos. Mas não apenas os homens, os anjos também. Porque o texto fala de famílias na terra e famílias no céu. Deus é o Pai da sua família, tanto na terra quanto no céu. E qual o conteúdo da oração de Paulo? Como nós já vimos na leitura e logo veremos em mais detalhes, Paulo ora por amor. Ele deseja que a igreja conheça o amor de Cristo e viva esse amor. Meus irmãos, tudo que há de bom em uma igreja tem uma única origem: Deus. O Pai da igreja, o dono da igreja, o que formou a igreja. Se dependesse apenas de nós, a igreja não existiria. Com o amor não é diferente. Nós não sabemos amar. Nós não sabemos amar como Deus deseja que amemos. Naturalmente, nós somos um monte de crianças e adolescentes mimados, querendo seguir suas paixões, querendo seguir o seu coração, olhando uns para os outros e dizendo: olha, irmão, você não me ama, porque você não faz o que eu quero. Você não faz o que eu espero. Você não faz o que eu desejo. Você não se comporta como eu gostaria. Nós somos assim. Nós queremos julgar o amor alheio por nós, por aquilo que a pessoa deixa ou não de fazer, à luz dos nossos desejos egoístas. Se dependesse apenas de nós, nós seríamos uma comunidade onde todos buscam ser amados e onde ninguém ama ninguém. Isso seria a igreja. Se fosse apenas nós, se dependesse apenas de nós. O amor em uma igreja, irmãos, só pode nascer por ação divina. Só pode vir do céu. O amor na igreja cresce em dependência de Deus. E é por isso que Paulo ora por amor. E é por isso que eu e você devemos orar para que a igreja aprenda a amar. Para que nós aprendamos a amar como Deus quer. O amor na igreja só cresce com essa dependência de Deus. A oração é o meio pelo qual, meus irmãos, nós expressamos a nossa limitação. É o meio pelo qual nós demonstramos a nossa dependência de Deus. Qual a última vez que você orou pela igreja? Para que a igreja seja uma igreja que ame. Para que você ame. Para que você aprenda a amar os seus irmãos. Qual a última vez que você orou pelos membros da igreja? Você quer uma igreja onde o amor de Deus esteja presente? Você quer aprender a amar a igreja e amar os seus irmãos? Você quer viver em uma igreja que ame você? Então ore. Ore por isso. Só Deus pode fazer uma igreja assim. Só Deus pode formar uma igreja assim. Só Deus pode tomar pecadores como eu e você, egoístas, e transformá-los em pessoas capazes de amar. Só Deus pode fazer isso. A oração é o começo do amor. A oração é o princípio da nossa caminhada para aprendermos a amar. Então ore, peça a Deus: Senhor, me ensina a amar. Ensina a igreja a amar. Nos ensina a amar uns aos outros. É a primeira coisa que esse texto nos ensina.
A segunda coisa que esse texto nos ensina, e é onde nós passaremos a maior parte do tempo, é que esse amor, ele é conquistado em meio a uma luta. Nós precisamos lutar para termos esse amor. Isso está do versículo 16 ao versículo 19. No versículo 16, Paulo pede que Deus fortaleça os efésios com poder. E essa palavrinha aqui, poder, ela significa dar capacidade para que algo funcione da maneira correta. Dar o poder para que algo funcione como deve funcionar. Imagine lá uma máquina na sua casa. Você liga a máquina na tomada para que ela funcione. Você liga a máquina na tomada para que ela funcione para aquilo que ela foi criada. Algo precisa dar energia para que ela funcione. Essa é a ideia aqui. Paulo pede para que Deus dê a energia necessária, a capacidade necessária, o poder necessário para a igreja. E como Deus irá fortalecer a igreja? Pelo seu Espírito, é o que nos diz o versículo 16. O Espírito de Deus é o que fortalece os crentes. É o Espírito de Deus que age para fortalecer a igreja com o poder de agir, com o poder de fazer, com o poder de funcionar da maneira certa, de funcionar da forma que Deus espera. Agora, irmãos, veja, onde se dá a ação de Deus para nos fortalecer com poder? No íntimo de cada um. Talvez na sua Bíblia esteja no homem interior, porque no grego literalmente está isso. No homem interior. Deus age, meus irmãos, nos fortalecendo no homem interior, no novo homem, na nova criatura que foi recriada pelo Evangelho. Na nova criatura que nasceu quando Cristo nos salvou, quando Deus nos salvou. É esse homem criado, recriado, renascido que Deus fortalece. É esse homem que recebe o poder de Deus para lutar, para funcionar como Deus deseja, para funcionar como Deus espera. Essa é uma batalha que nós conhecemos, que eu conheço, que você conhece também. A batalha que travamos dentro de nós. Você conversa com você mesmo, eu sei. Você não é louco, não. Deus nos fez assim. Nós temos conflitos internos. Nós lutamos. Nós batalhamos. Nós falamos com nós mesmos. A luta. A nossa luta. A nossa guerra. A batalha para vencer os nossos pecados, o nosso egoísmo, a nossa autossuficiência. A batalha de quem governará a nossa vontade. Paulo, irmãos, detalha sobre essa luta no início do versículo 17, quando ele diz: e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Há duas palavras aqui que nós precisamos compreender antes de seguirmos. A primeira é a palavra habitar. Habitação, nesse contexto aqui, irmãos, não é morar de qualquer maneira. Não é habitar de qualquer maneira. Habitar aqui significa habitar como dono, como aquele que tem posse. É quando você compra a sua casa própria e você mora no que é seu e você manda onde você mora. Você é o dono, você é o rei, você é o que governa, você é o que dá ordem. É isso que Paulo está dizendo. Que Cristo habite assim, que Cristo governe, que Cristo seja o rei, que Cristo seja o dono, que Ele habite assim no coração de vocês, Paulo está dizendo. Perceba, portanto, que essa habitação não é a habitação da salvação, porque Cristo habita em todos os crentes. Cristo já habitava na igreja, no meio dos efésios, no coração deles, mas Paulo está dizendo que Cristo deve habitar para reinar, para governar a vontade, para governar o coração. A segunda palavra é a palavra coração. Na Bíblia, meus irmãos, o coração é o centro e a fonte de toda a vida interior.
O coração é a fonte do nosso intelecto, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, o centro da nossa vontade, do nosso querer. Isso é o coração na Bíblia. Quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando do nosso órgão cientificamente definido. Ela está falando do centro da nossa vontade, do centro dos nossos sentimentos, do centro das nossas emoções. Portanto, Paulo está orando a Deus para que Deus fortaleça os crentes na luta que eles travam em seus corações. Para que os crentes andem em direção a Deus, para que eles funcionem da maneira certa, para que eles lutem, para que Cristo seja o Senhor de seus corações, para que Cristo domine a sua vontade, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos. E qual é o resultado desse domínio de Cristo? O resultado é o amor na igreja. Veja o versículo 17. Estando vocês enraizados e alicerçados em amor. A ideia aqui é que isso é a consequência de tudo que Paulo falou antes. A habitação de Cristo, o governo de Cristo em nossos corações implicará no amor da igreja. E Paulo usa duas palavras sobre esse amor, para mostrar a firmeza da igreja sobre esse amor. Primeiro ele fala de estar enraizados, a ideia de uma árvore que se sustenta pelas raízes. Depois ele fala de estar alicerçado, a ideia de um edifício que tem um fundamento firme. Paulo está dizendo que a igreja viverá firme em amor se Cristo governar e reinar nos corações, na vontade, nas emoções. Assim, irmãos, nós devemos ser como árvore plantada, enraizada em amor, como um edifício edificado que cresce em amor. Nós devemos orar para que Deus nos ensine a amar. Como vimos, nós só podemos amar se Deus agir entre nós, e por isso oramos. Mas isso não é tudo. Há uma luta. Há uma luta, meus irmãos, que precisa ser travada. Há uma batalha que nós precisamos vencer. E essa batalha não acontece fora de nós. Ela acontece dentro de nós. Essa batalha não é contra o nosso irmão. Não é contra aqueles que estão ao nosso redor. É contra aquele que está dentro de nós. É contra aquele que quer reinar em nosso coração. O nosso velho homem. O nosso coração que é mau. É a batalha, irmãos, contra o nosso eu, contra o nosso coração manchado pelo pecado. O mundo quer convencer você a seguir o seu coração. Siga o seu coração, muitos dizem. Faça aquilo que faz você se sentir bem. Acredite naquilo que eleva você. Acredite naquilo que atende às suas emoções. Você já ouviu isso? Meus irmãos, a Bíblia nos diz que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração, ele é o centro das nossas paixões. E essas paixões são insaciáveis. Essas paixões são avassaladoras. Elas chegam, você as atende e então elas querem mais. E elas continuam nascendo, e elas continuam exigindo, e elas continuam querendo, porque elas querem escravizar você. Porque elas querem fazer de você um escravo. Você vive em busca das melhores sensações, dos melhores prazeres, das maiores emoções, das maiores aventuras, e isso nunca é saciado. Você compra o que quer, você vai para onde quer, você tem o que quer, você vive correndo atrás de sonho após sonho, e isso nunca é saciado. Essa paixão nunca acaba. Você nunca está satisfeito. É o seu coração escravizando você. São as suas emoções dominando você. São as paixões do mundo. São as paixões humanas controlando você por meio dos seus prazeres. Esse é o nosso coração.
o centro das nossas paixões. As paixões insaciáveis. O seu coração ensina você a amar apenas a si mesmo, a amar apenas os seus sonhos, a amar apenas os seus prazeres, a amar apenas a sua satisfação imediata, a amar apenas aquilo que você deseja, sem se importar com quem você vai ferir, sem se importar com aqueles que estão à sua volta, sem se importar com a sua família, com a sua igreja, com os seus amigos. O seu coração diz para você ter o amor infantil e o amor egoísta. O amor que só pensa em ser amado e não pensa em amar. O amor que só pensa em si mesmo. O nosso coração, irmãos, não deve ser seguido. O nosso coração não deve ser seguido, ele deve ser domado. O nosso coração não é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Senhor. E só Ele. Cristo é o nosso Senhor. O nosso coração, as nossas paixões, as nossas emoções devem se curvar diante de Cristo. Os nossos pensamentos devem se curvar diante de Cristo. Os nossos sentimentos devem se curvar diante de Cristo. Eu não estou afim de ir para o culto hoje. Quem disse que é para você vir quando estiver afim? Não são suas emoções que governam você. Quem governa você é o seu Senhor, é Cristo. Você faz o que Ele ordena, não o que você sente. Você faz o que Ele ordena que você faça. Você tem um Senhor, e esse Senhor não é as suas emoções. Esse Senhor não é o seu coração. Esse Senhor é Cristo. Então venha para o culto, mesmo sem estar afim. Lute. Entre por aquela porta, sente nas cadeiras, ore sem querer, cante sem querer, ouça a Bíblia sem querer, esteja diante de Deus sem querer, e Deus irá transformar sua vida. E Deus irá falar com você, porque Ele é que governa a sua vida, não são as suas emoções. Olhe para o texto que lemos na liturgia. Veja Cristo. Veja Cristo no Getsêmani. Falta pouco tempo. Falta pouco tempo para a sua prisão, para a sua morte. Ele então chama os seus discípulos para que eles orem com ele. E Jesus vai orar. Os discípulos dormem. O texto nos diz que Jesus está triste, angustiado. O texto vai mais longe e diz que a sua alma está profundamente triste até a morte. E os seus discípulos o abandonam. Cristo então ora sozinho ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja conforme eu quero, e sim como tu queres. Cristo poderia ter olhado para a sua situação e dito: que cruz que nada. Cruz? A cruz me angustia. A cruz me entristece. A cruz não é boa para mim. Ela não causa emoções que eu goste. A cruz está me causando coisas terríveis. Os meus amigos não querem saber de mim. Eu estou sozinho, abandonado nessa empreitada e angustiado e triste até a morte. Que cruz que nada. Eu não quero saber de cruz, porque a cruz não me faz bem. Mas Cristo não fez isso. Cristo orou de novo ao Pai. E ele disse: se for a tua vontade, que se faça a tua vontade. Ele obedeceu. Ele foi para a cruz e morreu em nosso lugar. No meu lugar e no seu lugar. Cristo obedeceu ao Pai e fez aquilo que o Pai queria. Mesmo que isso custasse o seu sangue, mesmo que isso custasse a sua morte, Cristo fez o que precisava ser feito. Cristo fez o desejo do Pai. Ele obedeceu.
E isso é amor. Isso é amor. Amor nas Escrituras. O amor das Escrituras está focado no que é feito, não nos sentimentos. O versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que sentiu emoções pelo mundo? Que teve sentimentos pelo mundo? Não, que deu o seu Filho. E deu o seu Filho. E entregou o seu Filho. Isso é amor, irmãos. Isso é amor nas Escrituras. Jesus, em João 14,15, diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Jesus não disse: se vocês me amam, terão boas emoções. Se vocês me amam, se sentirão muito bem. Jesus disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecerão. É a obediência que prova o amor. É a obediência que manifesta o amor. Meu irmão, o seu amor por Deus não é demonstrado pelos seus sentimentos. Ele é demonstrado pela sua obediência. O nosso amor não se baseia naquilo que sentimos, mas naquilo que nós cremos, naquilo que acreditamos, naquilo que Deus nos diz em sua palavra. O amor bíblico não está focado em nós mesmos. O amor bíblico está focado em algo fora de nós. Não em nossos sentimentos, não em nosso coração, mas em Deus e no seu povo. Não se trata de nós. Trata-se dos outros, de outros. Trata-se de Deus. Trata-se do seu povo, não de nós mesmos. Não da nossa vida, não dos nossos sentimentos. É por isso que esse amor não pode ser desenvolvido no isolamento. O amor bíblico deve ser desenvolvido na igreja, no meio de outros crentes. Veja o versículo 18 e o versículo 19, o que Paulo nos diz aí. Versículos 18 e 19. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. É mais fácil gostarmos de quem gosta de nós. É mais fácil amarmos quem nos ama. É confortável demais amarmos aquelas pessoas com as quais preferimos conviver. Seria mais fácil amar se nós pudéssemos criar o nosso próprio mundinho com aquelas pessoas das quais nós gostamos. Pessoas que pensam como nós, pessoas que se portam como nós, pessoas que valorizam o que nós valorizamos, pessoas que funcionam como nós funcionamos. Aí você está pensando agora: ah, pastor, como eu queria isso. Como eu queria que um monte de gente sumisse da minha vida. E que eu vivesse mesmo só com quem eu quero. Né? Fazer o meu mundinho. O meu reino de amor. Mas esse não é o tipo de vida que Deus quer para você. O amor de Cristo não é um amor para um único povo. É um amor que une os povos. Que une povos diferentes. É o amor que uniu gentios e judeus, povos inimigos. Irmãos, nós não somos chamados a desenvolver o amor dentro do nosso gueto, dentro da nossa panelinha, dentro do nosso time. Nós somos chamados a compreender o amor de Cristo dentro da igreja. No meio de todos os santos, como diz o versículo 18. É vivendo na comunidade dos santos que compreendemos o amor de Deus. O amor de Cristo não é compreendido dentro da comunidade que criamos, mas dentro da comunidade que Ele cria. Deus cria a sua igreja para sermos membros da sua igreja. E dentro dessa igreja existirão outros que Deus também escolheu para viver conosco, para caminhar conosco. Serão pessoas escolhidas por Deus, não por nós mesmos. E elas estão ali para serem instrumentos de Deus, para moldar a nossa vida, o nosso coração, o nosso amor, a nossa existência.
É dentro dessa comunidade que o nosso amor será testado. O nosso amor não é provado quando convivemos com as pessoas que escolhemos conviver. O nosso amor é provado quando convivemos com as pessoas que Deus escolhe para conviver conosco. É assim que o nosso amor é provado. A palavra compreender nesse texto, irmãos, não fala de um conhecimento teórico. Ela fala de um compreender experimental, de ser parte, de participar, de ter uma experiência com esse amor. Não é um amor que se lê e entende intelectualmente apenas. Não é um amor assim. É um amor que se vive, que se experimenta, que se prova. Uma igreja cheia de amor não é aquela que vive falando de amor. Não é aquela que coloca no próprio nome a palavra amor. Não é aquela que vive nutrindo emoções em seus membros, em evento atrás de evento, e criando a sensação que todos se amam. Não é assim que uma igreja vive em amor. Uma igreja vive em amor quando seus membros estão dispostos a sofrer uns pelos outros. Uma igreja vive em amor quando os membros estão dispostos a se doarem uns pelos outros. Não há amor sem sofrimento, irmãos. Não há amor sem angústia e sem tristeza. Não há amor verdadeiro e divino sem que o aguilhão do pecado e da morte nos fira, para que aprendamos a amar como Cristo amou. Isso é o amor das Escrituras. Esse é o amor divino. É quando vivemos dentro da igreja com pessoas diferentes, com pessoas que vão pisar no nosso calo, com pessoas que vão nos ofender, que vão dizer o que não gostamos, que então nós provamos na nossa carne, na nossa alma, na nossa vida, o que é amar como Cristo amou. Morrer por aqueles que não merecem. Morrer por aqueles que eram inimigos. Morrer por mim e por você, quando nós éramos os culpados da sua morte. Isso é amor. E é esse amor que nós precisamos experimentar em nossa igreja. É quando vivemos assim que compreendemos o amor de Cristo. É vivendo assim que provamos a grandeza, a largura e a profundidade do amor de Cristo. É vivendo assim que nós caminhamos para sermos cheios da plenitude de Deus. Ser cheio da plenitude de Deus não é ir ao culto, ouvir hinos, cânticos que mexem com nossas emoções e então sairmos molhados de lágrimas e dizermos: que culto maravilhoso! Quem disse que o culto é para você? Quem disse que o culto é para você se emocionar? O culto é para Deus. O culto é para Ele. O culto é dele. O culto é do Senhor. Isso não é ser cheio da plenitude de Deus. Ser cheio da plenitude de Deus é quando nós nos parecemos com Cristo. A Bíblia diz que Cristo era a plenitude de Deus entre nós. Ser pleno de Deus é quando nos assemelhamos a Cristo. É quando nos parecemos com Ele. É quando aprendemos a sofrer para amar. É quando aprendemos que as flores do amor só podem ser colhidas quando o solo é regado com sangue. Com o sangue do nosso Senhor. E você não colherá dessas flores sem sofrer também. Você não colherá desse jardim sem aprender a amar, mesmo sentindo coisas ruins. Porque o amor é em meio ao sofrimento. Talvez você olhe para tudo isso que falamos até aqui e se pergunte: será que esse amor existe? Será que essa igreja existe? Será que é possível uma igreja assim? Eu já falei para vocês, em outra ocasião, que um amigo, sempre que conversa comigo sobre igreja,
Ele diz: Salmeron, quando tu fala da igreja, é meio utópico. Isso dá certo? Dá certo uma igreja assim? É possível ter uma igreja assim? E minha resposta é sempre a mesma. Sim, eu acredito que é possível ter uma igreja assim, por várias razões. 2 delas estão nesse texto. A primeira razão é que Paulo ora por isso. Ele pede por essas coisas. E eu tenho dificuldade em pensar que ele está pedindo por algo que ele não acreditava que fosse possível Deus fazer. Ele está orando por isso, ele está pedindo por isso. E se ele está pedindo a Deus essas coisas, é natural que ele espere que essas coisas sejam possíveis. É natural que ele espere que essas coisas sejam possíveis. A segunda razão para crer que é possível uma igreja assim, que esse amor é possível, e aqui já é o nosso terceiro ponto, está nos versículos 20 e 21. Está na maneira como Paulo se refere a Deus no final de sua oração. Veja o versículo 20. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A oração de Paulo é feita ao Deus que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que ele está pedindo. Deus pode atender a oração de Paulo. Deus pode fazer uma igreja assim. E mais do que isso, Ele pode muito mais. O seu poder é infinito. Ele pode fazer isso. E veja que Paulo diz como Deus fará isso. Conforme o seu poder que opera em nós. No versículo 16, Paulo pediu para que Deus fortaleça a igreja com poder. E ele termina exaltando a Deus e dizendo: Deus tem esse poder que eu estou pedindo. E esse poder é infinito. É esse poder que Ele opera no seu povo. É esse poder que Ele opera em nós. Eu estou pedindo ao Deus que pode. Ao Deus que pode. Ao Deus que tem poder para fazer isso. Deus pode operar, irmãos, para fazer muito mais em nós do que Paulo está pedindo aqui. Acredite nisso. Creia nisso. Por fim, Paulo termina glorificando a Deus no versículo 21. Ele diz: a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Ele diz que Deus é glorificado onde? Na igreja e em Cristo, no meio do seu povo, o povo cuja cabeça é Cristo. Paulo diz: a Ele a glória, onde? Na igreja. Por quanto tempo? Por 1 ano? Por 2 anos? Não! Em todas as gerações, para todo sempre. A igreja nasceu para glorificar a Deus para sempre. Para sempre, irmãos. A igreja não é um projeto passageiro. A igreja não é um plano temporário. A igreja é o plano eterno de Deus, desde a eternidade e para toda a eternidade. A igreja, o seu povo, é nesse povo que Deus opera. É no meio desse povo que o seu amor nasce. É esse povo que pode amar como Cristo amou. É esse povo, é a igreja. A igreja permanecerá eternamente. A igreja viverá com Cristo eternamente nos céus em um amor perfeito. Mas esse amor já pode ser provado aqui e vivido aqui em alguma medida e em grande medida. O amor que só Cristo oferece no meio do seu povo, não o amor que o mundo oferece. Talvez você diga: pastor, depois de tudo que eu ouvi, eu cheguei a uma conclusão. Eu não consigo amar ninguém. Eu sou egoísta. Eu vivo para mim mesmo, para as minhas paixões. Eu sigo o meu coração. Meu coração me domina. Meu coração é cheio de paixões incontroláveis.
as quais eu sigo, que me escravizam. Talvez você esteja pensando nisso. Eu só penso em mim mesmo. Eu nunca vou amar assim. Eu nunca vou amar assim. Esse amor é uma utopia para mim. Eu jamais amarei assim. Meu irmão, você não é muito diferente de todos os crentes que já pisaram na terra. Você não é diferente do apóstolo Paulo, dos apóstolos. Você não é diferente de mim. Nós não sabemos amar. Todos nós precisamos aprender a amar. Naturalmente, nós só amamos a nós mesmos. O amor bíblico, que se preocupa com o outro, que pensa no outro, que sofre pelo outro, ele é um milagre. Um milagre que Deus opera. Esse amor é aprendido pela ação do poder de Deus em nós, no meio do seu povo. Esse amor é experimentado, ele cresce, ele nasce em nós, mas ele cresce, ele se desenvolve. Deus vai nos fortalecendo para que nós nos desenvolvamos e cresçamos em amor. Não perca a sua esperança. Você terá uma caminhada árdua para vencer suas paixões. Você terá uma caminhada árdua para que Cristo governe o seu coração, para que Cristo governe você. Lute, ore também. Ore e lute. Lute e ore. Porque a luta sem Deus é infrutífera e a oração sem luta não funciona. Ore e lute. Trabalhe e ore. Como jardineiro, como sertanejo, que vê a terra rachada, mas trabalha. Mas racha o solo duro, planta as sementes e olha para o céu e aguarda Deus mandar a chuva. Essa é a nossa luta. Uma luta em oração, uma luta em esperança, esperando que Deus rasgue os céus e derrame a chuva de sua graça e nos ensine a amar. Essa é a nossa caminhada nessa vida. Essa é a caminhada que trilhamos. Lute olhando para Cristo. Sirva os irmãos, sirva a igreja. Pastor, mas eu não tenho vontade de servir. Sirva. Pastor, mas a terra está rachada. Pastor, sirva. Lute, se doe, se entregue pelos outros. Obedeça a Deus, mesmo sem um sentimento agradável. Obedeça a Deus com esperança. E eu oro para que Deus mande a sua graça sobre você, para que você obedeça e ame com as emoções celestiais também. Emoções não são erradas, mas elas não são aquilo que nos governa. Quem nos governa é Cristo. Sendo governados por Cristo, Cristo vai nos moldando, nos forjando e forjando assim também o nosso coração, para que ele aprenda a se satisfazer e a se alegrar no sofrimento por Cristo e pela sua igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos.